Olá, gente, bom dia, boa tarde, bom dia pessoal presencial, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal online, tá? Vou me apresentar aqui, meu nome é André Queiroz, de cara aqui tem meu e-mail aqui para vocês, tá? arqueiroz@globo.com, que aqui eu tenho para vocês minhas aulas transcritas online, né? Meu curso online, eu pedi para alguém transcrever as aulas, eu tenho minhas aulas transcritas aqui, então qualquer erro de português não fui eu, né? As aulas transcritas para vocês, e eu tenho um resumo de penal e um resumo de processo, tá? Um resuminho que eu peguei da parte que vai ser o meu livro, tirei algumas coisinhas ali e tal, joguei para vocês, e tem o resumo para vocês. Também tem os slides meus online, não acho que eu tenho de penal. Bom, então não vou me comprometer não. Minhas aulas transcritas de processo, um resumo de direito penal, que também pode cair para você, não é isso? E o resumo de processo penal, tá? Isso com e-mail e, evidentemente, qualquer dúvida, com certeza a gente pode tirar. Além disso, tá, o que eu indico para vocês de bibliografia, tá, uma boa bibliografia de processo penal é o Norberto Avena. Tá? Norberto Avena, acho que a leitura dele é da editora Método. Editora Método. Eu acho que ele é um livro muito tranquilo. A leitura dele é muito tranquila porque ele coloca toda a jurisprudência do STJ, do Supremo. Tá? Ele tem um livro grande, de 1000 e poucas páginas, que é o curso dele, tem um resumo de 350 páginas. Então, é um livro bacana, tá? Que vai te dar aí uma base muito boa aí. Ou então, se quiser, não gosto muito não, mas eu acho para tua prova, as sinopses jurídicas da editora Saraiva, tá? Então, se tem a sinopse jurídica da editora Saraiva, tem o Norberto Avena, de repente, o resumo, né? Eu acho que de repente para você é mais adequado. Tá? E tem o livro dele completo, tem 1000 e poucas páginas lá, também muito bom também. Tá? Tirando esses dois livros aqui, tem uns 50 de processo penal. Tá? Aí depende do que você achar melhor. Todos os livros são bons. Tá? Se você pegar André Nicoliti, se você pegar Paulo Rangel, se você pegar Luiz Gustavo Grandinetti, se você pegar Vicente Greco Filho, Tourinho, qualquer livro que você pegar é bom demais. Tá? Um curso, mas eu não sei se vale a pena para você, para os seus objetivos. Esses resumos aqui, eles encaixam legal, dá para encaixar legal para vocês. Vamos lá, tá? Então tem e-mail para dúvida, tem e-mail para qualquer coisa. Outra coisa que eu aconselho bastante para vocês, né? Um conselho que eu dou para vocês é que você entre no sistema PUSH, tá? No site STF STJ, stf.jus.br, stf.jus.br e stj.jus.br. Entrar no sistema PUSH, ou é na página esquerda, ou é aqui embaixo na página. Acho que o STJ é aqui embaixo e o Supremo aqui à esquerda, eu acho. Né? Eu não vou lembrar lá que ele mudou, muita coisa mudou lá. Fiz isso já há muito tempo, né? Tem mais de 10, 15 anos que eu fiz isso. E entra no sistema PUSH para receber os informativos de jurisprudência. Você já deve estar recebendo já, né? Então é bom você acompanhar isso aí, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar com o nosso tema aqui. Primeiro tema, né? Começar do começo, começar do princípio. Princípios constitucionais, processuais penais, tá? O que é um princípio? Né? Princípio nada mais é do que um postulado, né? Um postulado que vai nortear o estudo ou uma conduta, né? De um ramo da ciência. Então, princípios são postulados que norteiam um estudo, né? De uma ciência. E essa ciência é o processo penal. Então, são princípios processuais penais. Porém, são constitucionais que têm fundamento na Constituição. Então, são postulados com fundamentos na Constituição que têm decorrência para o processo penal. Ponto. E o primeiro princípio que nós temos que saber, o Supremo tem se utilizado muito desses princípios aqui, tá? Que na verdade nem seria um princípio, mas é bom a gente colocar aqui, que é o garantismo penal. Garantismo penal. E o garantismo penal, daria pra gente ficar falando aqui durante horas, né, aulas aqui, falando só sobre isso aqui, né? Na verdade, até para a turma de delegado aqui nesse curso aqui, eu falei para eles que o examinador gosta disso, né? O garantismo penal. Na verdade, só para você ter uma ideia, nós temos duas grandes teorias, né? A primeira é a teoria do abolicionismo e outra teoria que é a teoria da lei da ordem, né? Você vai me perguntar o seguinte, André, como é que o direito penal, como é que o processo penal deve ser atuado, né? Quais são as formas de atuação do Estado quando ocorre um crime? Quando há um crime, como é que o Estado deve agir, né? Então nós temos dois extremistas, né? Nós temos os abolicionistas e nós temos a teoria da lei da ordem. Que André, que é a teoria do abolicionismo? Já vou dizer logo para você que o que fundamentou foi a lei 9.099 de 95, nós vamos estudar isso.
Para os abolicionistas, sabe o que os abolicionistas eles falam? Eles falam o seguinte, olha, se o cara cometeu um crime, André, eu virei abolicionista agora. André, se o cara cometeu um crime, como é que você acha que o Estado deve atuar? Eu vou falar para você o seguinte, pô, cara, olha só, vamos pensar um pouquinho. A sociedade já controla demais o ser humano, né, o cidadão. Eu sou controlado na escola, eu sou controlado quando eu dou aula, eu sou controlado no clube, sou controlado numa igreja, sou controlado socialmente, eu sou controlado com o que eu falo na internet, como eu me visto para dar aula, eu sou tão controlado que de repente nem sempre o Estado tem que controlar as ações do indivíduo. Dependendo da conduta do indivíduo, o Estado deve abolir a atuação penal. Então, para alguns autores, como abolicionistas, eles sugerem o direito penal administrativo. Né? A pessoa pode ser sancionada, ao invés de criminalmente, ser sancionada de uma forma administrativa. É o direito administrativo penal, perdão, é direito administrativo penal, não penal administrativo. Direito administrativo penal. Eu vou punir um indivíduo, né, sancionar o indivíduo de formas administrativas e abolir algumas sanções penais, dependendo da conduta. E você vai estudar comigo, olha aqui, ó. O direito penal, processo penal, né, ele adotou isso sim, né, numa lei que foi a Lei 9.099, quando a pessoa comete uma infração de menor potencial ofensivo. Quem comete uma infração de menor potencial ofensivo, o legislador teve essa ideia de fazer o seguinte, olha, não vou te punir não, entendeu? Nós vamos conversar sobre isso. Se você não estiver entendendo, nós vamos conversar. Eu vou aplicar para você uma transação penal, não é isso? Eu vou aplicar para você uma composição dos danos civis. Eu vou aplicar para você, talvez, quem sabe, a suspensão condicional do processo. Mesmo que não seja uma infração de menor potencial ofensivo, é possível a suspensão condicional do processo. Né? Eu vou evitar a imposição penal. Aí veio a teoria da lei da ordem. Rudolf Giuliani, Nova York. Ele falou o seguinte, peraí, cara. Na verdade, o direito penal e o processo penal é uma forma de controlar a sociedade. Então, eu acho que o direito penal tem que intervir sempre. Quer saber de uma coisa? Vai ter que intervir sempre. Sabe por que vai ter que intervir sempre para todos os crimes? Na verdade, a resposta tem que ser penal, porque quando eu puno um crime pequeno, eu indiretamente estou coibindo crimes maiores. Então, na verdade, se o cara jogar papel no chão, sujou a rua, sujou a calçada, prende-se vagabundo. Por quê? Porque se eu prender esse cara enquanto ele joga um papel no chão, eu já estou coibindo que outras pessoas também joguem e que outras pessoas cometam crimes mais graves. Porque a pessoa sabe que o Estado está presente. É a teoria da lei da ordem. É a teoria, sabe do quê? A teoria do fixing the broken windows. O que é o fixing the broken windows? Consertando as janelas quebradas. O Estado tem que estar presente em tudo que é buraco, tudo que é canto. Quando a janela se quebra, o Estado prontamente tem que consertar a janela. Sabe por quê? Porque se eu mantiver aquela janela quebrada, a sociedade quebra outra. Quebra outra, ela fica o quê? Ela fica degenerada. Foi o que aconteceu, por exemplo, no metrô de Nova York. Rudolf Giuliani arrebenta a boca do balão. Não é isso? Só que ele não falou assim, ele falou, olha só, intervenção do Estado lá, atuação policial lá. Tira os mendigos de lá. A presença do mendigo lá no metrô é uma janela quebrada e eu vou consertar essa janela. Tira o cara dali. Pequenos delitos, punição severa, exemplar. Restabeleceu a ordem lá nos Estados Unidos. Aqui o brasileiro, né, ele é daquele jeitinho, não é isso? Então, eu tô brincando, né? Na verdade, você não pode chegar a extremos. Na verdade, eu tenho que chegar a um ponto em comum. Então, o Estado, ele vai intervir nunca, vai intervir sempre, ou vai intervir o que, gente? Vai intervir de forma mínima. É o Estado mínimo. O Estado vai intervir quando for necessário. Então não vai ser nem sempre, nem nunca. Tá? Eu sei que se eu falar sempre eu estou um pouco errado, eu sei que se eu falar nunca eu também estou errado. Então o Estado tem que intervir minimamente. E o que é isso, André? Quem é adepto a essa teoria? Nós aqui. Né, isso o CPP, a própria Constituição, né, eu posso dizer que o Estado adotou o quê? A teoria mínima, o Estado mínimo, tanto na economia, né, quanto no processo penal. E ter a atuação mínima é o garantismo penal. E o que é o garantismo penal? Tá? Não vou explicar aqui que isso não vai cair para vocês, mas são 10 axiomas. Né? Como está gravado, você pode voltar. Só por curiosidade, você pode procurar saber, né? Esse autor, que é o Luigi Ferraioli, ele falou o seguinte, olha só vai haver pena
se houver crime. Só vai ter crime se tiver lei. Só vai ter lei se tiver necessidade. Só vai ter necessidade se houver ofensa. Você pensar assim, peraí, o Estado vai intervir quando? Quando é que o Estado vai intervir para impor uma pena? Peraí, não é de qualquer maneira não. Só vai ser imposto uma pena se houver um crime. Eu estou continuando a dizer para vocês, hein? Só vai haver crime se houver uma lei. Só vai ter lei quando houver necessidade. Então não me faça uma lei sem necessidade. Só vai ter necessidade quando houver ofensa, hein? E eu digo mais, só vai ter ofensa quando houver conduta. Só vai ter conduta se tiver culpa. Só vai ter culpa, sabe quando? Se houver processo. Só vai ter processo se houver demanda. Só vai ter demanda se houver, sabe o quê? Se houver a produção de provas. E só vai ter prova se houver defesa. Olha que interessante. Ele falou o seguinte, olha só, eu tenho 10 axiomas. Vou repetir. Só vai ter pena se houver crime. Só vai ter crime se tiver lei. Só vai ter lei se houver necessidade. Só vai ter necessidade se houver ofensa. E só vai haver ofensa se houver conduta do cara. Só vai ter conduta se o cara agir com culpa, né? Tiver pelo menos culpa. Só vai ter culpa se tiver processo. Só vai ter processo se tiver uma demanda. Só vai ter demanda devidamente regulamentada se houver provas, cara. E só vai ter provas se houver defesa. É isso. Isso é Estado mínimo. Esses 10 axiomas aqui, óbvio, né? Para delegado, eu peguei um por um, falei. O examinador da turma de delegado adora isso, então dissequei. Para vocês não precisa. Você não precisa nem saber isso aqui, você nem vai te perguntar. Mas é bom para que você tenha uma ideia inicial. Eu prefiro, como professor, perder um pouquinho, perder não, né? Ganhar um pouquinho de tempo aqui com vocês, não é isso? Para que te ajude a você até na tua casa, você ter base para poder entender. A lei que você lê, que você decorar, o livro que você pegar, as aulas seguintes que nós teremos. Então, na verdade, eu queria que você tivesse essa ideia, que é um Estado mínimo. E essa ideia de Estado mínimo, ela se pauta por quê? Né? O garantismo penal, ele prega o seguinte, olha, uma coisa que é de cara, que é o seguinte, a atuação do Estado em processo penal vai ter que necessariamente respeitar o artigo 1º, inciso 3º da Constituição. O que é isso? Não é possível que o Estado atue em face do particular sem que respeite o princípio da dignidade da pessoa humana. Sempre a aplicação, toda a aplicabilidade da lei processual penal, ela tem que ser interpretada à luz da dignidade da pessoa humana. Tá? Pode cair para você também, ó, a tal da filtragem constitucional. Eu tenho uma filtragem constitucional. André, o que é isso? Filtragem constitucional. Não é isso? Tem que botar um filtro, cara. A lente que você vai botar é da dignidade da pessoa humana. Né? Então, se você usa lente, se você usa óculos, não é isso? Que você conserta, né, a tua miopia. Eu, por exemplo, tenho para consertar a minha miopia. Quando eu olho o Código de Processo Penal, eu uso 2 lentes. A primeira para consertar a miopia, a segunda para consertar a minha cabeça. Que todo artigo que eu olho no Código de Processo Penal, eu olho pensando nessa lente. Que lente? O artigo 1º, inciso 3º, dignidade da pessoa humana. Então eu já filtro a forma de interpretar como? Sabendo que esse artigo tem que ser usado à luz da dignidade da pessoa humana. Então se você olhar, por exemplo, o artigo 595, 594, se você deu uma pausa e voou lá no Código de Processo Penal, perdeu o teu tempo, porque elas estão revogadas, esses artigos. Né? Esses artigos por quê? Porque eles não respeitavam nem a dignidade, nem a presunção de inocência. O cara, quando ele era condenado, para ele apelar, ele tinha que se recolher preso. Mas que história é essa? Que sacanagem é essa? Eu sou condenado, um juiz de primeiro grau me condena, cabe recurso pra caramba, eu posso até o Supremo recorrer, mas para eu recorrer eu tenho que me recolher preso? Que é isso? O juiz vai dizer que eu tenho que ser preso? Quer dizer, necessariamente tem que ser preso? Ah, sim, tem que ser preso. Inclusive, se você não se recolher preso, o teu recurso é julgado deserto. Nem vai ser julgado. Que isso, cara? E óbvio que já há muito tempo o Supremo falou, que isso? Claro que não. Se o réu é presumido inocente, é um outro princípio que nós vamos estudar, é claro que ele pode apelar, e se o juiz não decretar uma prisão cautelar hoje, ele vai responder o processo solto, enquanto não for transitado de julgado, ele pode responder o processo solto, claro. Você está me dizendo então, artigo 393, né, inciso 1º, que quando o cara é condenado em primeiro grau, o nome dele é escrito no rol dos culpados? Que isso, cara? Você está errado.
Isso não está certo, não. Ah, mas veja bem, dignidade da pessoa humana. Na boa, Supremo fazendo. Quando você estudar em casa, quando você olhar o CPP, coloca um filtro bacana, que é a dignidade da pessoa humana. Além disso, o Supremo fez a súmula vinculante 11 do Supremo Tribunal Federal, que ele fala do uso do quê? Do uso de algemas. O uso de algemas não estava regulamentado. Como eu não tinha uma regulamentação no uso de algemas, havia o quê? Havia abuso por parte do Estado. E justamente como não houve lei para isso, o Supremo falou fundamentado no garantismo penal. Então no fundamento da súmula, ele coloca lá, não na súmula, o fundamento da súmula ele coloca garantismo penal. Que é o seguinte, ele pensando, né? Estou pensando junto com a súmula. É óbvio que existem abusos em face do Estado no uso de algemas, haja vista que não há regulamentação legal disso. Não há regulamentação. Você vai me perguntar, André, quando é que o policial usa algema? Já que você dá aula de processo, André, quando é que o policial deve usar algemas? Eu falava antes da súmula o seguinte, posso responder de forma bem técnica? Pode, André? Eu não sei. Como não sabe? Ih, professor fraco. Não, eu não sei porque ninguém sabe, porque ninguém regulamentou isso. Como é que eu vou saber? Eu vou dar minha opinião. Eu posso dar minha opinião? Posso. Eu vou dar minha opinião. E o Supremo falou, pô, não tô gostando desse negócio, de o André ficar dando a opinião dele. Não é isso? Da Dilma ficar dando a opinião dela, do pessoal do Márcio ficar dando opinião, porque não tem regulamentação. O artigo 197 da LEP falava o seguinte, ó, vai ser regulamentado por decreto. Cadê o decreto? Não tem decreto. Então eu vou regulamentar esse troço. Como é que eu vou regulamentar? Vou falar o seguinte, ó, primeiro, é uma medida que evidentemente ela é excepcional. Por quê? Porque eu fiz na dignidade. Digo mais, a sua fundamentação tem que ser o quê, gente? Para usar por escrito. Eu vou responder por escrito. Fundamentar por escrito. E além disso, as hipóteses que eu posso utilizar. A súmula colocou as hipóteses que eu posso utilizar algemas, que vai ser no caso de fuga, que vai ser no caso de resistência por parte do preso, ou então risco para a vida ou para a integridade física própria de terceiros. Então o Supremo falou, olha, o Estado ele é mínimo, o Estado não vai intervir sempre, o Estado, ao atuar, ele vai respeitar a dignidade da pessoa humana. Então, para respeitar a dignidade da pessoa humana, a algema, exceção. Excepcionalmente, dizendo por escrito, porque eu quero controlar isso aí. Não vai ser você dizendo que houve necessidade não, senhor delegado. Ah, houve necessidade. Não, bota no papel, porque eu vou te controlar agora. E você vai ter que dar qual foi a hipótese concreta, o que houve. Ou porque ele tentou fugir, ou porque ele resistiu à prisão, ou porque havia risco para a vida ou integridade física dele, do policial ou de terceiros. E se você não fizer isso, cara, se não houver essa fundamentação, olha só, a prisão ela é ilegal. Sendo ilegal, ela tem que ser o quê? Relaxada. Além disso, o senhor autoridade comete o crime de abuso de autoridade. E ainda digo mais, como o Estado escolheu mal o doutor, na verdade cabe o quê? Cabe indenização por parte do Estado. Caramba, André, o cara é criminoso, foi preso em flagrante, com a boca na botija. Se eu algemar o cara sem resistência, o que acontece com ele? É isso mesmo. A prisão vai ser ilegal, ela vai ser relaxada, a autoridade que algemou sem necessidade comete o crime de abuso de autoridade e o Estado indeniza esse cara, pelo mal que o Estado fez a ele. Mas ele é ladrão, é vagabundo. Não é assim não, cara, ele é presumido inocente. Ainda que seja vagabundo, ele tem que respeitar a dignidade da pessoa humana. Ah, o senhor é muito bonzinho. Bonzinho não, eu sou garantista. Por que garantista? Porque o Estado tem que intervir na esfera da pessoa de forma mínima. Mas olha só, então eu estou adepto da lei da ordem. Eu boto minhas ideias no Facebook, todas as minhas ideias no Facebook, eu quero ter que responder o processo preso, se Deus quiser tem que ser enforcado, não é isso? Ou em praça pública. Primeiro, você é maluco. Você é maluco, você não é democrático, você é vingativo e você nem é teoria da lei da ordem. É isso? Eu não sou nem lei da ordem, nem sou abolicionista. Eu sou garantista, que é a interpretação hoje tem que ser feita. Por isso que eu tenho isso aqui agora, para a gente fechar esse primeiro princípio, que é o seguinte. Professor, eu estou estudando processo civil, né? E veja bem, André, se eu estou estudando processo penal, né? O que é processo, professor? Olha, cara, processo é um instrumento que o Estado se utiliza para dizer o direito. Professor, quem diz o direito? Olha, quem diz o direito, quem tem a dicção de dizer o direito, quem tem a jurisdicção é o Estado. Quem exerce a jurisdicção, a jurisdição é o Estado. É o Estado que diz o direito. Mas diz direito como?
Ele descará através do processo. Ah, André, então o processo é um instrumento que o Estado se utiliza para dizer o direito? Pô, não fala mais nada, tá perfeito. Tá bom, André, e esse processo aqui, quais são as condições que eu tenho que ter para que eu exerça esse meu direito de ação para iniciar um processo? Olha, cara, você sabe muito bem que é o PIO. Não sabe? PIO, possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade das partes. Não é isso? Para eu entrar com uma demanda, para eu demandar, para exercer o meu direito de ação, para que o Estado comece um processo, porque eu demandei com direito de ação, eu tenho que ter um pedido juridicamente possível, eu tenho que ter interesse de agir e as partes têm que ser legítimas, legitimidade de parte. Isso vale para qual processo? Processo civil, processo penal, tributário, trabalhista, internacional, nacional, interno, municipal, para tudo. Né? Eu tenho que ter um pedido juridicamente possível, interesse de agir e legitimidade das partes. Só que comigo, com o André Queiroz aqui, com o nosso processo penal, eu faço o seguinte comentário para os senhores, gente. Ser réu num processo civil já é uma ofensa à dignidade da pessoa? Olha lá o professor André Queiroz, olha lá, ele está dando aula de processo. Cara, eu entrei lá, ele é réu num processo civil, num processo administrativo. Você olha, sim, e aí? Qual é o processo civil? É o processo de família. Ué, de repente está se separando da mulher dele, qual o problema? Ué, legal, não gosta mais da mulher, foi embora, qual o problema? E a dignidade dele? Tá tranquilo, qual o problema do André, pô? Nenhum problema. Não é isso? E é uma ação de cobrança. Vem cá, vamos ver os autores. Banco Bradesco e André. Você acabou até de bater palma pra mim. Pô, o André que tá certo. Não é isso? Então o processo civil, administrativo, processo tributário. Ah lá, estão executando o André no tributo. Qual o problema, gente? Eu fiquei devendo tributo, qual o problema? Ah lá o André é réu no processo criminal. Estranho. Não é isso? Nada contra, até porque ele pode ser absolvido. Mas você já olha de forma estranha para essa pessoa. Já fica olhando assim, caramba, e aí, como é que é? Não é verdade? E o Luiz Ferraioli visualizou isso mesmo. O processo em si já é um encargo para a dignidade da pessoa, ainda que ele seja absolvido. Não é isso? Já é um encargo para a sua dignidade. Por isso que eu tenho uma quarta condição da ação. Em processo penal, não esquece isso que eu vou falar 1000 vezes com você. Eu tenho que ter a tal da justa causa. Quando eu falo em processo penal existe uma quarta condição da ação. Tá? E qual é a quarta condição da ação? É um cuidado maior para se mover uma ação criminal, uma ação penal. Por isso que eu tenho 4 condições da ação, que a quarta é a justa causa, que são os indícios de autoria e prova da existência do fato criminoso. Então, quando eu falo de processo penal, o pedido tem que ser juridicamente possível, tem que haver um interesse em demandar, em agir, tem que haver as partes legítimas e, além disso, para que o juiz receba uma denúncia, eu tenho que ter justa causa. Tem que haver indícios de autoria e prova da existência do fato criminoso. Por que isso só em processo? Porque em processo penal, claro, existe o garantismo penal. E o garantismo penal é um estado mínimo respeito à dignidade da pessoa humana. Perfeito. Peguei esse primeiro princípio, talvez o primeiro princípio mais importante de todos, tá? Que é o que vai nos nortear tudo em processo penal. E aí, eu tenho o segundo princípio, tá? O segundo princípio que é o princípio da ampla defesa. Ampla defesa. E o princípio da ampla defesa também tem algumas vertentes aqui. Primeira vertente. Professor, o que é o princípio da ampla defesa? Tá? De cara, eu falo para os senhores o seguinte. O princípio da ampla defesa é aquele princípio que diz que o réu no processo penal, ele pode se defender de todas as formas admitidas na lei. A lei diz a forma como ele tem que se defender. Então existe todo um regulamento processual, não é isso? Ele tem que se defender de acordo com o que a lei permite. Por isso que no artigo 5º, inciso 38 da Constituição, a Constituição ela fala que no tribunal, plenitude, no tribunal do júri fala de plenitude de defesa. Professor, o que é ampla defesa? Olha, é a forma que o réu se defende, todas as formas permitidas na lei. Tá bom, professor, mas a Constituição ela fala o seguinte, que lá no tribunal do júri, eu tenho o princípio da plenitude de defesa. Qual é a diferença de ampla defesa para plenitude de defesa?
é isso aqui. A ampla defesa, eu me defendo de todas as formas admitidas na lei. E a plenitude de defesa, como é tribunal do júri, como os jogadores são leigos, eu posso me proteger de qualquer forma, estando ou não amparado pela lei. Que mais? Que o princípio da ampla defesa, ela é dividida em autodefesa e a defesa técnica. Autodefesa e defesa técnica. Professor, o que é ampla defesa? Ampla defesa não é plenitude de defesa. E ampla defesa é eu me defender de acordo com o que a lei permite. André, como é que a lei permite? Não sei, né, gente? Nós estamos aqui para isso. Para estudar durante algumas aulas. E, André, ela é dividida, a ampla defesa, em duas partes. A autodefesa e a defesa técnica. André, quem exerce a autodefesa, né? Não precisa ser muito inteligente para entender que é o próprio réu. É o próprio réu que faz a sua autodefesa. Então, no processo penal, André, existe a defesa feita pelo próprio réu? Claro. Pô, André, mas como é que o próprio réu se defende no processo? Né? Ah, então, na verdade, ele tem que ser advogado? Não, né, cara? Quem vai fazer a defesa técnica é o advogado. Né? Quem é, André, que faz a defesa técnica? Olha, aquele cara que tem a capacidade o quê? Capacidade postulatória. Capacidade postulatória. Então, quem faz a defesa técnica é quem tem a capacidade postulatória. Quem fez 5 anos de faculdade, fez a prova da OAB, passou e pegou a carteira vermelha. Esse cara tem a capacidade de pedir algo em juízo. É a capacidade postulatória. E o réu, André, ele pede o quê? Olha, cara, o réu não pede nada, mas ele se defende no processo como? Olha, ele se defende através do seu interrogatório. É através do interrogatório que o réu, ele mesmo se defende. É através também do seu direito de estar no quê? Direito de presença em audiência, presença de participação dos atos processuais. E além disso, o próprio réu, ele tem, gente, a possibilidade de interpor o seu recurso. É a chamada autodefesa recursal. Então, se cair na tua prova, não é isso? Perguntando o seguinte, o próprio réu, ele se defende, ele mesmo se defende no processo? Sim. Em que momentos que o próprio réu se defende no processo ele mesmo? A mão dele mesmo, a boca dele mesmo, ele fala e se defende. Né? Em que momento? No momento do seu interrogatório, não é isso? O direito dele de estar presente a todos os atos processuais. E, por último, poder interpor o seu recurso. Ele mesmo interpõe o seu recurso. Muitas vezes, até na própria audiência, o juiz pergunta para ele, vem cá, você quer recorrer? Advogado e réu, quer recorrer? O advogado, não, estou satisfeito com a sentença. O réu, não estou não. Que advogado ruim é esse? Não é isso? Quero recorrer sim. Excelente, estou interpondo meu recurso. O próprio réu pode falar isso? Pode. Você já viu isso na tua vida, André? Já? Vi não. Vi várias vezes. Não é isso? O advogado não está muito satisfeito, não devia estar recebendo muito bem, não é isso? Do cliente. Fala que não quer recorrer não, porque sabe que não vai receber nada. Tá ruim de receber antes, ainda mais agora recorrendo. O próprio réu recorre, tá? Não vai fazer as razões, claro, que ele não tem capacidade postulatória, mas interpor ele vai. E se não tiver dinheiro para pagar advogado? O juiz manda para a Defensoria Pública e lá o cara faz. Agora, com relação a essa capacidade postulatória aqui, eu tenho a súmula 523 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal. Que ele fala do seguinte, a súmula. A súmula, ela fala de réu processado com uma ausência de advogado. O que gera o processo criminal contra o réu, evidente, sem a presença de advogado? E o que gera a deficiência da defesa técnica? André, se eu tiver um réu sendo processado sem advogado, o que vai acontecer? E se eu tiver um réu sendo processado com advogado? Cara de terno, de gravata, do lado dele na audiência, mas ele é fraco. Ele não tem, não é isso? A capacidade dele, postulatória, não é isso? Ele não consegue exercer uma defesa técnica adequada. Eu pergunto para os senhores, qual é a diferença? Né? O Supremo falou que, evidentemente, a ausência de advogado vai gerar uma nulidade absoluta. Já a deficiência vai gerar tão somente uma nulidade relativa.
E qual é a decorrência disso? Né? Na verdade, são várias, eu vou dar a principal. Qual é a decorrência? Para que falar isso? Não é verdade? Na verdade é o seguinte, a verdade é que o réu, se o juiz realizar qualquer ato sem a presença do advogado, o prejuízo que o réu tem é um prejuízo presumido. Porque não há alguma prova. Ele dava uma situação onde o réu ele foi interrogado sem a presença ainda do advogado, sem estar presente o advogado em audiência, porém ele permaneceu em silêncio. Não é isso? Juiz e tal, no interrogatório, com a presença do promotor, o advogado estava atrasado, e o juiz foi adiantando a audiência, ouvindo o réu, porque esse interrogatório era o primeiro ato, né? E ao interrogá-lo, o réu quedou-se do seu direito de permanecer em silêncio. Posteriormente, o advogado chegou e os atos foram realizados na sua regularidade. Eu pergunto, houve nulidade? Claro. Ah, professor, mas ele estava sem advogado, mas ele ficou calado. Interessa. O prejuízo, ele é o quê? Presumido. Agora, se ele tem um advogado, mas o advogado é deficiente, aí realmente o prejuízo para o réu tem que ser um prejuízo o quê? Que tem que ser demonstrado. O prejuízo tem que ser demonstrado que ele efetivamente teve. Ok? Então nós temos essas regrinhas aqui quando eu falo de ampla defesa. Ampla defesa, defesa técnica, autodefesa. Autodefesa é essa hipótese aqui e a capacidade postulatória. É até bom a gente falar que às vezes a pergunta de um aluno, né, ela já gera você até falar outras coisas antes, né? Ele falou, pô, professor, se você fala que autodefesa é interrogatório, ele pode ficar calado. Olha, direito de presença, eu já vi, professor, que eu sou estagiário de defensoria pública, várias vezes o juiz mandou que o réu saísse da sala. Cansei de ver isso. O réu saindo da sala. Eu falei, cara, é claro que pode. Quando eu falo que é direito dele, em nenhum momento eu falei pra você que é um direito absoluto. Não é isso? Quando eu falo de princípio, que isso aqui é um princípio, o princípio não é absoluto. Todos os princípios constitucionais, meu amigo, falando pra ele, são relativos. Os princípios são relativos. Eu posso relativizar, eu vou dar exceção. Eu não tenho pena de morte no Brasil, mas em estado de guerra eu posso. A casa não pode ser invadida. Mas naquelas 4 hipóteses pode. Flagrante, desastre, podem ser invadidos. Não são admissíveis as provas ilícitas no processo, mas excepcionalmente ela pode ser admitida. É garantir o direito de propriedade, mas excepcionalmente eu posso desapropriar. A lei penal não é retroativa, mas ela pode retroagir para beneficiar o réu. Tudo que você conversar comigo eu vou relativizar. Mesma coisa aqui. Se é um direito constitucional do réu, evidentemente, estar presente aos atos processuais, tem também um outro princípio, cara, que é o devido processo legal, cara. Também constitucional. Devido processo legal. E se o réu estiver comprometendo o devido processo legal, o regular andamento do processo, ele pode ser retirado da sala de audiência. Por quê? Porque é um direito relativo, cara. É um princípio relativo. Se ele tem direito a estar presente, ele também, quando ele incomoda a audiência, como por exemplo, já vi isso várias vezes, olhar de forma ameaçadora a testemunha vai depor. Está lá o réu do lado dela. O crime é de latrocínio, 6 latrocínios. Doutor, o senhor viu esse autor como autor, o réu como 6 latrocínios? Eu olho para a cara dele toda cheia de cicatriz. Não é isso? Excelência, não me recordo não. Eu quero nem saber. Olha para ele, não me recordo. O juiz percebe. Ah, o senhor não se recorda, né? Vou reavivar sua memória. Réu, sai. Vai embora. Sai. Você não vai ter acesso aos autos mesmo? Sai. A memória dele reaviva na hora. Ih, excelência, pensando bem, claro que foi ele. Só que eu tô aqui apavorado aqui. Bota uma senhora de 55 anos de idade, 60 anos de idade, e uma autora aí com 25 anos, que às vezes mora até perto dela. Que ela foi roubada na porta de casa. Os caras sabem onde eu moro? Eu reconheço? Não reconheço nada. É óbvio que ele vai sair. Não é isso? Porque eu tenho um devido processo legal. Ok? Então todos os direitos são relativos. E esse devido processo legal, eu tenho um devido processo legal formal e o devido processo legal material. O que é o devido processo legal formal? Né? Que o juiz, ao seguir o processo, ele tem que observar todas as regras estabelecidas na lei. É verdade, André. Inclusive, se ele não observar o que tiver na lei, eu posso perfeitamente utilizar o artigo 564 e alegar que houve o que, gente? Uma nulidade. Certo ou errado? Perfeito. Então, devido ao processo legal, o juiz tem que conduzir o processo de acordo com o que está na lei.
Se não conduzir de acordo com está na lei, do que estiver na lei, eu tenho a nulidade, artigo 564 do CPP. Mas, professor, veja bem, eu estou pensando na seguinte hipótese, André, está todo mundo falando no Facebook agora. Eu percebo, agora não, sempre. Se o juiz ficar pautado no que estiver na lei, cara, esse troço às vezes demora tanto que o processo dura 25 anos. É verdade. Por isso que eu tenho o devido processo legal material, que está lá no artigo 5º, inciso 78. O que é isso? Duração razoável do processo. André, o que é a duração razoável do processo? É o devido processo legal material. Eu tenho que me pautar não só com o que está na lei, mas também ter o quê? Um mínimo, não é isso? De razoabilidade com o tempo que o processo vai levar. Ah, André, por isso essas reformas, né? Do novo Código de Processo Civil, que está em vacácio. Para acabar com essa duração aí totalmente desarrazoada. Perfeito? Então eu tenho o devido processo legal, é mais um princípio nosso aí. Além disso, já estou fechando já, para a gente começar a falar de inquérito policial. Um outro que eu tenho um princípio importantíssimo, que é o princípio do contraditório. E o contraditório também, duas coisinhas para a gente conversar. Professor, o que é contraditório? Pô, cara, contraditório é contradizer, contraditório é dialética. Não é isso? Se eu tenho um processo em contraditório, necessariamente eu tenho o quê? Dois elementos. Tudo aquilo que é alegado por uma parte, a outra parte tem que ser lhe dado o quê? Tem que ser lhe dado a ciência. Então tem que dar ciência à outra parte. O que é contraditório, André? Dialética. Contraditório é contradizer? Sim. André, como é que eu posso contradizer alguém no processo? Primeiro, tem que ser avisado, né? Olha, André, acorda aí, se liga, André, que você vai ter que contradizer alguma coisa aí que estão alegando de você. É verdade. Por isso que as pessoas ficam chateadas com a fofoca, não é verdade? O que você fala? A fofoca? Olha, André, fizeram fofoca comigo, não me deram ciência da fofoca, falam pelas costas. Por quê? Porque não tem contraditório. Primeiro, eu não sei. Mas você, como é que eu te dou ciência disso, né? No processo penal e no processo, eu faço a citação, a notificação ou a intimação. Né? Nós vamos ver isso aí. Ainda mais para a TRF, a gente tem que bater uma bolinha sobre isso aí. Tá? Mas não adianta também só lhe dar ciência. Não é verdade? Quando faz a fofoca com você e você sabe da fofoca, o que você quer fazer? O que você fala logo? Vou conversar com esse sacana aí. Não é isso? Vou conversar com esse cara. Né? Por quê? Porque você fala assim, pô, cara, se ele falou mal de mim, ele tem que me dar o quê, gente? Uma oportunidade de defesa. Peraí, que sacanagem é essa? Falar de mim aí que eu sou isso, aquilo, aquilo. Eu quero, primeiro, quero saber quem foi, e além disso, eu quero me dar a oportunidade de defesa. Isso é contraditório mesmo. Estou falando de uma forma tranquila para você entender que ele vai dar de forma técnica para você. Então, contraditório é ciência e oportunidade. Eu não falei defesa, oportunidade de defesa. Porque quando eu falo a palavra oportunidade, eu sei que existe para o réu o direito ao silêncio. Então, o réu tem direito ao silêncio. André, réu que se cala no interrogatório é contraditório? É claro que é contraditório. Poxa, André, mas contraditório não é contradizer? E ele não falou nada ao contrário? É, cara, mas eu não falei para você que contraditório é contradizer. Falei para você que contraditório é me dar oportunidade para contradizer. Se eu escolher ficar calado, eu tenho uma observância do princípio do contraditório. O que não pode é o juiz não dar oportunidade. E quando que ele não dá oportunidade? Quando ele não mentiu para o interrogatório. Aí tem a nulidade. E a nulidade ela é, evidentemente, absoluta, porque ofendeu um princípio constitucional. Além disso, eu tenho o princípio da presunção de inocência. Presunção de inocência. Princípio da presunção de inocência. Tá? E o princípio da presunção de inocência é muito interessante, né? Ainda mais quando eu dou aula pro pessoal da OAB, né? Tô com o pessoal da OAB aí, muita gente tem procurado a gente ali para passar nessa prova aí terrível, né? Para quem quer ser advogado. Né? Da cada dia pior, a formação para passarem logo, correndo, porque é terrível. O que é o princípio da presunção de inocência? Às vezes eles perguntam, né? Eu falo, pô, professor, como é que um advogado consegue defender um cara que estuprou uma criança? Né? Eu falei, cara, você tá começando. A tua frase está toda errada. Como assim, professor? Advogado em nenhum momento defende o réu. Quem te falou que defende o réu? Advogado não está ali para defender o réu, não. Ele fica me olhando.
Primeiro que o advogado não concorda com o que o réu fez, muito menos. Não é isso? Muito menos ele não defende o réu. O que o advogado faz é defender o devido processo legal. Pensa nisso. Não é isso? Pensando assim é legal. Mas não é bem assim, né, professor? Não, peraí, cara. Primeiro entenda a ideia. O advogado está ali para defender o devido processo legal. O que é o devido processo legal? O processo tem que pautar de acordo com o que está na lei. Por isso, você passa na prova do OAB, cara, tem que estudar a lei. Que advogado que não sabe lei, é dentista que não sabe dente, é médico que não sabe de sangue. Eu sou médico, mas eu não posso ver sangue. Então, vai embora, cara, vai para casa. Vai se matar, pô. Juiz que não sabe, advogado que não sabe lei, é advogado que não sabe defender o seu cliente, porque não tem como ele observar o devido processo legal. Então, você defende o processo legal e não o réu. É isso? Cansei de falar isso no passado para cliente meu. Olha só, cara, eu acho você um infeliz, um desgraçado. Não concordo com nada que você fez, mas eu tenho que defender o devido processo legal. Se a tua pena for de 100 e ele te condenar a 102, eu vou recorrer até a morte para tirar 2 anos. Mas olha só, cara, você sabe que você vai arder no inferno, você sabe? Independente da tua orientação religiosa, você vai arder no inferno, hein? Como é que você faz isso? Como é que você mata criança de 8 anos, cara? Como é que você mata um cara de 27 que é pai de 2 filhos? Você é louco. Doutor, fiz besteira, né? Meu Deus do céu, cara. Agora, no processo, nós estamos juntos. O juiz não vai impor isso com você, não. E muito menos. A sociedade não vai dizer o que tem que fazer. Quem vai dizer vai ser a lei. E como o juiz diz a lei, eu quero saber se o juiz está falando certo. Eu estou fiscalizando o juiz também. Você vai ter um processo justo, meu querido. Meu querido não. Meu bom amigo assassino. Amigo? Amigo não, porque você não tem amigo não, você tem advogado. Então, devido processo legal. Agora, eu sei que eu tenho que ter o seguinte, se todo o poder emana do povo, quem investiu o estado de poder foi o povo. O poder do estado vem de onde? Do povo. E quando o povo investe o estado de poder, ele também se reveste de garantias. E uma das garantias é que o réu, no curso do processo, vai ser presumido inocente. Que decorrência é essa? A decorrência é que eu só vou poder considerá-lo culpado somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O princípio da presunção de inocência nos diz que eu só posso considerar o réu culpado somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E o que é o trânsito em julgado da sentença penal condenatória? É aquela decisão que não cabe mais o quê? Não cabe mais recurso. E isso gera coisa julgada, que é a sua imutabilidade. Se a decisão transitou julgada, eu falo para você com todas as letras. Essa decisão ela é agora imutável. E a revisão criminal? Não muda, ela quebra, ela rescinde, mas não muda. Mudar é quebrar. Não, mudar é mudar, quebrar é quebrar. Nós discutimos isso, né? Até na mesa de bar, conversando. André, você fala, não, o trânsito julgado é a imutabilidade. Não, André, o trânsito julgado é a indiscutibilidade. Aí que você está erradíssimo. A coisa julgada pode ser discutida? Claro, em revisão criminal. Eu discuto a coisa julgada na revisão criminal. Então se eu estou rediscutindo, eu vou mudá-la. Não, eu posso discutir sem mudar. Como é que se discute sem mudar? Quebrando. Aí o cara, é verdade. Aí o cara, depois de falar assim, ele começou a concordar. A revisão criminal, ou então a ação rescisória, ela não muda a coisa julgada, ela quebra a coisa julgada. Não é isso? Até falei com ele do copo. Cara, o copo, você, se for de vidro, não tem como você mudar, você quebra. Se eu quiser mudar, eu boto um adesivo. Não é isso? Eu pinto ele. Se eu pinto, eu estou mudando. O que a sentença faz não é pintar o copo. Ela pega o martelo e quebra o copo. E isso é revisão criminal. Ele, porra, é verdade. Ele falou, gostei do simbolismo. Mas é isso aí, pô. Agora, só depois do trânsito julgado. E o principal agora. A presunção de inocência, para fechar, ela me traz regras. Porque saber que o réu é só culpado só depois do trânsito julgado, isso aí é besteira. Isso aí qualquer pessoa sabe. Mas o que ele vai te perguntar é que você sabe quais são as regras. Se ele é presumido inocente, a conclusão é o seguinte, que nós temos 3 regras. Nós temos uma regra de tratamento, uma regra de julgamento e uma regra de garantia. E isso eu queria bater com vocês para a gente fechar os princípios. Professor, o réu é presumido inocente? É. Qual é a decorrência disso? A decorrência disso é que o Estado, ao tratá-lo, tem que respeitar 3 regras. Que regras é essa? Regra de tratamento, regra de julgamento e regra de garantia. E qual é a regra de tratamento, André? Haja vista que o réu é presumido inocente. Olha, como é que o Estado vai tratá-lo? Olha, primeiro, preservação, cara, da sua o quê? Dignidade e preservação da sua imagem. Isso sempre. Então o réu jamais pode ser exposto
pelo Estado ao clamor público. Ah, mas nesses programas aí do Datena, do Wagner Montes, ele é exposto. A imprensa expõe, mas o Estado não pode expor. Por isso, quando o cara é preso na delegacia, tem que ser preservado. Mostra aquela foto lá, ele lá na delegacia, com aquele negócio, com a apreensão em cima da mesa. É o máximo que eu exponho o cara. É isso, o máximo, sempre preservando a sua imagem. Tá lá o cara lá, algemado lá, ó, paradinho lá. Fica sério, que a Record tá vindo. Acabou. Ah, agora eu posso colocar a imagem desse cara e passar a tarde inteira na televisão? A população gosta disso, mas quem tá fazendo isso não é o Estado, não é a mídia. Além disso, que é mais importante. Professor, não estou entendendo que você me fala que o réu é presumido inocente, mas eu canso de ver o cara responder o processo preso. Se você fala que ele só pode ser preso só depois do trânsito em julgado, como é que esses réus todos respondem o processo lá preso? Sabe por quê, cara? Porque todas essas prisões aqui, ó, toda prisão que ocorrer antes do trânsito em julgado, ela é uma prisão de natureza o quê? De natureza cautelar. Então, quando o cara é preso antes do trânsito em julgado, eu não estou dizendo que ele é inocente nem culpado, eu estou dizendo que ele está preso cautelarmente. Significa dizer que essa prisão cautelar é feita para garantir a eficácia do processo. É essa a ideia que eu quero que vocês tenham. Perfeito? Além disso, André, e na hora de julgar? Né? O juiz, quando julga, André, ele aplica a lei, sim ou não? Sim. Que lei que ele vai aplicar, André? Se houver dúvida na aplicabilidade da lei A, B e C, qual que ele vai aplicar? Professor, o juiz aplica a lei A, B ou C? Olha, cara, não vem com letra, não. Eu tenho que saber uma coisa. O juiz vai aplicar a lei que ele seja mais o quê? Mais benéfico. Pô, por que isso, cara? Tô trouxe errado, né? O Estado é muito complacente. Que complacente, rapaz? A garantia que você tem, que todos nós temos. Graças a Deus o Estado é assim. Sabe onde é que não é assim? No Irã, na Síria. Não é. Por quê? Porque não há democracia. Pô, cara, se o poder emana do povo, se nós investimos no Estado de poder, ele nos deu garantia. Qual é a garantia? Se o Estado fizer duas leis, olha, a mais benéfica para mim. Olha, outra coisa, ó, eu sou presumido inocente, hein? Olha, outra coisa, ó, devido ao processo legal, hein? Não vem com o processo sumário para cima de mim, sumarício para cima de mim, não. Não vem com esse troço, não. Eu quero a lei respeitada. Tá claro? E além disso, tem que me dar ciência de tudo. Oportunidade para resistir disso aí, por favor. Quem te deu poder fui eu, Estado. Tá claro? Eu lembro que até uma vez no Facebook, eu praticamente acabei com a discussão no Facebook, né? Que era aquela fotinha que mostrava da morte do matemático. Você lembra aquele traficante matemático, helicóptero com a .40, saiu fuzilando aquele gol ali e matou o matemático. A expediente da internet. Que bom, Estado, -1. Já que é matemático, -1. Né? E aquela discussão, sim, não, sim, não. Aí eu falei, não, porque ele tem que morrer mesmo porque é traficante. Ah, mas ele é pai de família. Eu falei, gente, vocês estão discutindo uma coisa, é uma grande bobagem. Ninguém está falando se ele merece morrer ou não. Ninguém está falando isso, não cabe a nós falar. O que eu não posso admitir é a sociedade permitir essa ação do Estado. A ação do Estado foi abusiva, sim. E a morte dele, você gostou? Adorei. -1 mesmo. Ok? Se ele vai para o inferno ou vai para o céu? Não sei, não cabe a mim achar nada. Mas o que eu não posso, André Queiroz, admitir é a atuação do Estado daquela forma. Eu quero pegar uma .40 no helicóptero e sair fuzilando um gol, com várias pessoas inocentes ali ao redor. Isso eu não posso admitir, não. Isso não é Estado democrático. Isso é Síria. E Síria, eu não quero Síria aqui. Nada contra os sírios, pelo amor de Deus. Aí a discussão acabou. Porque não tem como o cara me contradizer. Mas tá errado. Errado por quê? Quer dizer, você quer um Estado democrático, mas só para os outros. Pra você. Só para você, para os outros não. Para você tem que ser democrático. Para você tem que ter devido processo legal. Mas para outra pessoa não. Tem que ter execução sumária. Se eu abro guarda para ele fazer isso com matemático, amanhã eu estou abrindo guarda para fazer contra você. Acabou a discussão. Não teve mais posto depois, não. Acabou. Os postos acabaram. Teve mais um ou outro dizendo que concordava e tal. Eu nunca pensei assim, não. Obrigado por esclarecer uma coisa. Acabaram essas discussões. É claro, pô, mas tá todo mundo falando bobagem. Não é isso? Diferente da maioridade penal. Maioridade penal 18 ou 16. Eu acho que tem que continuar 18. Mas quem fala 16, pô, legal. Dá pra discutir. Ligação da maconha, dá pra discutir. Agora, matar o matemático fuzilado com .40, não há discussão, cara. Não há discussão. É só o ignorante que admite isso. Porque ignorante não é nada crítica, não. É ausência de conhecimento. O que é ignorância? É ausência de conhecimento. André, você é ignorante? Sou. Astronomia, medicina, eu sou ignorante completo. Eu sei que o sangue circula por aqui. Agora, o que ele faz, eu não sei. É isso? Ignorante. Não é isso? Não conheço, então não falo. Vou ficar na internet botando, o que eu acho de medicina é isso. Então evite. Julgamento, a lei mais benéfica. Além disso, tá?
O juiz aplica a lei mais benéfica e, além disso, a lei penal, em regra, ela é o quê? Ela é irretroativa. Irretroatividade da lei. Não é isso? Só posso retroagir para beneficiar o réu. Além disso, gente, tá? Aquele princípio do indúbio pro réu. Indúbio pro réu. Se o juiz, na hora de sentenciar, tiver dúvida, ainda que seja a mínima possível, em regra, ele deve absolver. Princípio do indúbio pro réu. André, por que existe um indúbio pro réu? Não é isso? Porque o réu é presumido inocente, isso gera uma regra de julgamento. A regra que o juiz tem para julgar o réu é que, se tiver dúvida, ele deve absolver. Além disso, você vai estudar comigo que existem recursos que são exclusivos da defesa. Existem recursos que só a defesa pode interpor, como, por exemplo, os embargos infringentes. Como, por exemplo, foi o exemplo dos embargos infringentes no mensalão. Só a defesa recorreu. Por quê? Porque é um recurso que só a defesa pode ter, porque houve divergência. Olha que interessante. Se houve divergência e, na dúvida um pouquinho, é pró-réu, é um recurso exclusivo da defesa. E, por último, a revisão criminal é só para sentenças o quê? Condenatórias. André, quando é que eu posso entrar com uma revisão criminal? Você só pode entrar com revisão criminal se você for condenado e surgirem novas provas. Mas, André, e se eu for absolvido? Se eu for absolvido e surgirem novas provas que eu sou culpado, o que o Estado pode fazer? Duas coisas: sentar e chorar. Por quê? Porque você é presumido inocente. Você está me dizendo, então, que se eu for devidamente processado, com o devido processo legal, contraditório da defesa, e o juiz me absolver, e isso transitar em julgado, se surgir uma prova cabal que fui eu, o Estado não pode fazer nada? Não pode fazer nada. Mas olha só nada, não pode fazer nada. Por que não pode? Porque já teve o devido processo legal, contraditório para defesa, o Estado teve toda a oportunidade de condenar. Se não pode, não pode mais. Por último, garantia. Professor, qual é a garantia que o réu tem? Tá? Aqui eu gosto de botar um outro princípio, né, que eu poderia colocar ali, mas eu coloco aqui, mas aqui é fácil. Que é o seguinte: qual é a garantia que eu tenho? Né? É um outro princípio, nosso último, que é a inadmissibilidade das provas obtidas por meio ilícito. Inadmissibilidade das provas obtidas por meio ilícito. As provas, o Estado não pode se utilizar de meios ilícitos, meios ilegais para te condenar. E aqui eu queria que você soubesse que a prova ilegal, ela tem dois, é um gênero que tem duas espécies. André, o que é uma prova ilegal? O que é uma prova ilegal, André? Prova ilegal é aquela prova obtida em confronto com o ordenamento jurídico. Se eu estou diante de uma prova ilegal, é uma prova que foi obtida de uma forma onde confronta-se o quê? A lei. Que lei é essa? Então agora eu tenho a prova ilícita e a prova ilegítima. Prova ilícita e prova ilegítima. Agora é diferente. Quando que eu tenho uma prova ilícita? Quando eu estou diante de uma ofensa a uma norma de direito material. E a ilegítima, eu estou com uma prova em confronto com a norma de direito processual. Ofendeu uma norma processual é uma prova ilegítima. Ofendeu uma norma material, substancial, é uma prova ilícita. E uma prova ilícita, o vício é na sua colheita. A prova já é colhida de forma errada. Toda prova colhida errada é ilícita. Já a prova ilegítima, o vício é na sua produção. A prova ela é produzida de forma errada. Então, uma coisa é eu colher a prova de forma errada. A outra coisa não é colhê-la, mas é produzi-la de forma errada. Ou o vício é na colheita, ou o vício é na sua produção. Além disso, a prova ilícita, existe o quê, gente? Existe uma ofensa à Constituição.
Você vislumbra uma ofensa à Constituição. Já uma prova ilegítima, você não consegue observar uma ofensa à Constituição. Nem indireta. A ofensa não é a Constituição, mas sim a normas processuais. E por último, a prova ilícita, como o vício é na colheita, ela deve ser inadmissível. Inadmissibilidade das provas ilícitas. Já a prova ilegítima, como ela é produzida de forma errada, se ela é produzida é porque ela integra o processo. Então ela deve ser desentranhada. O juiz deve desentranhar, desentranhada. André, o que é desentranhar? É retirar do processo. Então uma coisa é não admitir, outra coisa é retirar. Inadmissibilidade e desentranhamento. Perfeito? Tranquilo? Então eu tenho esses princípios aqui, alguns, poucos evidentemente, né? Mas sem dúvida nenhuma os mais importantes, tá? Eu saber que o réu é presumido inocente, que tem contraditório, que tem ampla defesa, devido ao processo legal, que eu tenho que interpretar tudo à luz da dignidade, que tem que ter sua imagem preservada. Então é isso que nós temos aqui para começar, tá? Um outro ponto é a aplicabilidade da norma penal. Outro ponto agora. Professor, como é que é a aplicabilidade da norma penal? A aplicabilidade das normas penais. E aqui, qual é a regra aqui? Tá? Uma você vai estudar comigo e outra você não vai. Né? Aí você fala, André, como é que é aplicabilidade? Como é que eu aplico uma norma penal? Eu falo, olha, cara, você quer saber das normas penais... normas penais materiais ou normas penais processuais? Desculpa, preciso saber isso primeiro. Ah, é verdade, André. O que é uma norma penal material? Olha, cara, uma norma aplicabilidade de normas penais materiais, né? Norma penal material, norma penal processual. Olha, André, a norma penal material é aquela norma que descreve crime e pena. Não é verdade? É. Onde é que está isso? Está lá no Código Penal. Como é que eu aplico isso, André? Como é que eu aplico as normas penais materiais? Olha, cara, artigo 5º, inciso 40 da Constituição. Facinho, facinho, você já sabe. Sabe que as normas penais são irretroativas, só pode retroagir para beneficiar o réu. Não é isso? Existe o princípio da irrefragabilidade, que só pode ser revogada por outra lei. Então existem todas essas regrinhas aí, né? Essas regrinhas aí que você, felizmente ou infelizmente, você não estudou comigo, mas tu professor de direito penal. Aí eu vou perguntar, e as normas processuais? Tá? As normas processuais estão lá no artigo 2º, inclusive. Existe um princípio específico. Elas são retroativas ou irretroativas? É outra regra. A regra das normas processuais é o princípio do tempus regit actum. Princípio do tempus regit actum. O que é o princípio do tempus regit actum? O tempo rege o ato. Não é verdade? O que significa dizer? Quando a lei fala que o tempo rege o ato, quais são as duas consequências que nós temos? Primeiro, cara, a aplicabilidade da norma processual ela é imediata. Então, eu quero que você entenda que comigo, com o André Queiroz, não tem esse papinho se a norma é benéfica ou maléfica. Professor, em direito penal, eles falam pra caramba de combinação de leis, se pode retroagir, se não pode, se pode combinar, né? Às vezes tá até interessante se a norma é ou não benéfica, como é que ela é benéfica. Cara, isso comigo não tem essa conversa, cara. Tá? Por quê? Porque, na verdade, a própria Código de Processo Penal fala, ó, se a lei é processual pura, a aplicabilidade é imediata. E ainda digo mais, esse princípio do tempus regit actum diz o seguinte, que eu aplico ele de forma imediata e, principal, gente, existe a preservação dos atos anteriores. Aplicabilidade imediata e preserva-se os atos anteriores. Os atos anteriores ficam preservados. Isso é aplicabilidade imediata, isso é tempus regit actum. Se eu estiver falando de uma norma processual pura. O que é uma norma processual pura? Cara, ela fala de processo, cara. De prazo, de recurso, prazo recursal, nulidade, não é isso? Tudo isso aí, produção de prova, tudo isso é uma norma processual. Então ela tem aplicabilidade imediata e preservação dos atos anteriores. Mas quando ele fala de forma imediata,
que o Supremo falou? O Supremo se utilizou a teoria do isolamento dos atos. Isolamento dos atos processuais. O que é isso? O Supremo falou o seguinte, quando ele falou que a aplicabilidade é imediata mesmo. Como assim imediata mesmo? Aplica-se imediatamente no ato processual seguinte, ainda que esse processo esteja o quê, gente? Esteja em curso. Ok? Então não é aplicar imediatamente para os processos que foram iniciados depois da lei. Eu quero que você me entenda que o Supremo falou o seguinte, se uma norma processual for publicada e entrar em vigência, a aplicabilidade dela é imediata mesmo, pela teoria do isolamento dos atos processuais. O que é isso? Os atos processuais, os processos que estiverem em curso, a lei nova aplica-se a esses processos. Só para você ter uma ideia, gente, havia uma tese que dizia que essa aplicabilidade era imediata só para os processos que foram iniciados depois da lei. Estão me entendendo? Olha, essa aplicabilidade é imediata, se a lei é publicada hoje, essa lei só se aplica para os processos que forem depois, iniciados depois. E os anteriores? Os anteriores vão ser pela lei anterior. Supremo, nada disso. A aplicabilidade imediata é imediata para tudo, processo em curso e processo que está começando agora. E os processos até findos. Mas por que findos não? A não ser que tenha atos posteriores, porque os atos anteriores são preservados. Então uma lei vai retroagir para atingir os atos anteriores? Não, fica tudo preservado. E a aplicabilidade é imediata, ainda que os processos estejam em curso. Essa é a posição do Supremo. Tá? Se liga que ele pode te dar uma pegada se ele estiver falando, gente, de uma norma processual híbrida. Tá? O que é uma norma processual híbrida? É uma norma processual. Então ela fala de processo. Não é isso? Então ela fala, por exemplo, de prazo. Mas sempre que você visualizar que, apesar de ser uma norma processual, parece, ela fala, gente, ela atinge a liberdade do réu, ou ela atinge o direito de ação das partes, eu vou aplicar a regra das normas materiais. Quer dizer, retroatividade ou irretroatividade. Vou repetir. Se eu estiver diante de uma norma processual, eu vou dar dois exemplos para vocês, né, que você vai olhar e falar, caramba, isso é uma norma processual, isso é processo, pô. Só que eu falo, cara, eu sei disso, eu vou coçar a cabeça e falar, cara, eu sei, isso tá certo. Mas dá para sentir que é uma norma meio estranha? Por que estranha, André? Tá estranho mesmo. Sabe o que tá estranho? Porque ela atinge a liberdade do réu, cara. Ou então porque ela atinge o direito de ação das partes. Pessoal, tira essa dúvida logo, me diz logo isso aí. Quer ver um exemplo? Prazo para conclusão do inquérito policial. O artigo 10 do Código de Processo Penal, ele me dá o prazo para concluir o inquérito policial, o artigo 10 do CPP. E ele fala que se o investigado estiver preso, o delegado tem que concluir o inquérito em 10 dias. Aí você fala, pô, André, se o prazo para concluir o inquérito é de 10 dias, pô, prazo é uma norma processual, né, André? Aí eu coço a cabeça, pô, cara, cara, é prazo, eu sei disso, eu não vou discordar de você não. Cara, mas não atinge a liberdade do réu? Se amanhã essa lei mudar de 10 dias para 100, vai aplicar para o cara que está preso? O que falou o Supremo? Não. Porque não pode retroagir para prejudicar. Então é uma norma que fala de processo, que fala de prazo, mas como ela atinge a liberdade do réu, para todos os inquéritos que estiverem em curso, que eu estiver preso, essa nova lei não vai me aplicar. Não vai ser aplicada a mim. Por quê? Pô, mas é processo, não é tempo de registro acto? Não, não é não. É processo, mas atinge a liberdade. Um outro exemplo é o artigo 38. O artigo 38 ele fala o seguinte, gente, que a vítima, o ofendido, ele tem um prazo de 6 meses para representar. Nós vamos conversar sobre isso. Né? Então o prazo que ele tem para representar ou para entrar com uma queixa, se a mulher for estuprada, ela tem um prazo de 6 meses para representar na delegacia. Se você que estiver me vendo aqui, o pessoa presencial, me xingar, André, tua aula é horrível, até aí tudo bem, você é safado. Não, aí não. A aula pode ser ruim, você pode falar o que você quiser da minha aula. Tá? Respeito pra caramba. Agora, se com a tua ofensa você quiser atingir a minha honra, aí já pode ser crime. Porque eu não vou entrar com queixa não, pra ficar tranquilo. Não é isso? Mas eu tenho prazo de 6 meses. Se eu souber quem é o autor hoje, eu tenho prazo de 6 meses. Se eu não entrar com uma queixa, há uma coisa que é decadência, nós vamos conversar. Mas o que me interessa, quando eu falo isso, que eu tenho prazo de 6 meses, você fala, caramba, André, é óbvio que isso é prazo, é óbvio que isso é processo.
Aí se você me xingar hoje, eu tenho um prazo de 6 meses para representar. Ou para entrar com a queixa. Se essa lei mudar amanhã para 3, se esses 3 meses já tiverem passado, não vai me atingir. Tá me entendendo? Se eu tiver uma hipótese que com 4 meses eu posso representar e a lei muda, essa lei não vai me atingir. Por quê? Porque ela atinge o meu direito de ação. Então eu quero que você entenda o seguinte, se não entendeu, decora. As normas materiais, elas falam de crime e da consequência, que é pena. Essa lei só retroage para beneficiar o réu. As normas processuais eu aplico logo para todos os atos posteriores, para tudo, inclusive com os processos em curso. Tempos reais de acto e preservo tudo anterior. Agora, se falar de processo, mas atingir a liberdade ou o direito de ação do réu, a regra que eu vou aplicar é essa regra aqui. Só vai retroagir se for para me beneficiar. Perfeito? Tranquilo? Tem mais coisa para falar, mas a gente para por aqui, tá? Porque tem um tempo razoável. Um outro ponto que a gente pode conversar, que nós vamos conversar, é do artigo 4º ao artigo 23. Então, quem quiser já começar já a pegar a lei, né, a se ligar, que é o inquérito policial. Então, é ponto do teu concurso, que é o inquérito policial. E o inquérito policial, artigo 4º ao artigo 23. Também com 28 também, que nós vamos conversar, que é o nosso último ponto, tá no 28, tá lá escondidinho lá. Mas olha só, inquérito policial. Primeira coisa que eu queria conversar com vocês, tá? São os nossos 2 próximos pontos. Que é o inquérito policial mais ação penal. Então, sempre que eu falo de inquérito policial mais ação penal, eu estou diante de uma coisa que é chamada persecutio criminis. Persecutio criminis. Persecutio criminis. Você vai perguntar, professor, quando há um crime, o que o Estado tem que fazer para solucionar? Pô, houve um fato criminoso. O Estado tem que agir, professor. É verdade. Então, você está me dizendo, então, a pergunta que você está me fazendo é o seguinte, o que é a persecutio criminis? Professor, o que é a persecutio criminis? Persecutio criminis é tudo aquilo realizado pelo Estado para perseguir a solução do crime. E o que o Estado se utiliza para perseguir a solução do crime? Ele vai instaurar um inquérito policial e depois vai promover a ação penal, que são nossos próximos 2 pontos. Então, o que nós vamos estudar agora são os elementos da persecutio criminis, que é o inquérito policial e a ação penal. E você sabe que o inquérito policial, está do artigo 4º até o artigo 23, você sabe algumas coisinhas, que ele é um procedimento de natureza o quê? Procedimento administrativo. É um procedimento administrativo. É um procedimento administrativo investigatório. Então, na verdade, vamos estudar agora esse procedimento na esfera administrativa. Né? Na verdade, ele é um procedimento administrativo investigatório porque é exercício, gente, do poder de polícia. A polícia judiciária e não administrativa. O delegado é uma autoridade policial, é uma autoridade administrativa, mas ele exerce a polícia judiciária. Por que a polícia judiciária? Porque ela não é preventiva, ela é repressiva. O delegado de polícia ele atua depois do cometimento do crime. Ele exerce a polícia judiciária, apesar de fazer parte do poder executivo e não do poder judiciário. Cansei de ver provas falando sobre isso. O delegado de polícia é uma autoridade administrativa e exerce a polícia administrativa. Tá errado, 0. É a polícia judiciária, porque ele é repressivo. O delegado de polícia não é preventivo. Quem exerce a polícia preventiva é a polícia militar, é a polícia rodoviária federal. Elas fazem policiamento ostensivo. Já a polícia civil e a polícia federal é repressivo, depois do crime cometido. Maravilha, André. E o que mais? Além disso, o inquérito policial, ele é preparatório da ação penal. Preparatório da ação penal. Ah, então o inquérito policial, ele prepara a ação penal? É. É mesmo, André? Ah, então o inquérito policial tem que haver sempre? Não falei isso. Eu falei que o inquérito ele é preparatório da ação penal. Só que, veja bem, ele é um procedimento administrativo, gente, dispensável. Não é indispensável.
Ué, é dispensável quando? Artigo 39, parágrafo 5º, já sabe, não vou nem falar tudo. Quando houver o quê? JC. Olha que interessante. O inquérito policial, ele é um procedimento administrativo investigatório, não é isso? Investigatório, ele é preparatório, ele exerce uma polícia judiciária repressiva, mas ele é dispensável, de acordo com o 39, parágrafo 5º, quando já tiver justa causa. André, me dá exemplo, eu quero entender com exemplo, tá? Imagina que eu agora, e que é fato, é verdade, eu tenho 2 filhos, né, 2 moleques, e tá com a babá lá, na folguista de final de semana, né? Tá lá. E um tava dormindo quando eu saí de casa, o outro tava acordado, eu tava perturbando na sala já. Ela chegou, o moleque riu e foi pra pedra, riu pra cara. Quando ele riu pra ela, qualquer dúvida que eu tivesse quanto a ela, tá tranquilo, né? O moleque riu. Agora, quando chega a babá, agora exemplo, graças a Deus, não é o exemplo, pelo menos hoje acontece comigo, o moleque começa a se urinar, chora, baixa a cabeça, vai correndo pro quarto, porque ele pode estar brincando, mas estranho isso. Aí eu boto câmeras na minha casa. Vou ver se eu vou pegar essa maluca aí, se está batendo, molestando meus filhos. Eu boto a câmera, essa tarde que eu passo com vocês aqui, essa manhã com vocês aqui, eu vejo que ela molesta sexualmente meus filhos, e tudo gravado. Eu quero que você entenda que essa gravação já é o que, gente? Já é a justa causa. André, se você tem essas imagens gravadas, 32 horas dela batendo no teu filho e molestando sexualmente o moleque, é pra matar, né? Degolar essa mulher. Mas antes de degolar, eu pergunto pra você, você tem que ir na delegacia para que o delegado instale inquérito policial ou você pode ir direto no Ministério Público? É claro que eu já vou no Ministério Público, eu já tenho justa causa, já tenho indício de autoria e prova da existência do fato. Prova é o que não falta. Então pra que inquérito policial? Então inquérito policial ele é dispensável. Tá claro? Perfeito? Só fique atento no artigo 158 do CPP. Tá? Eu quero que você fique atento que o artigo 158 do CPP ele nos fala quando a infração deixa vestígios. Porque se infração deixa vestígios, eu tenho que fazer o exame de corpo de delito. E o exame de corpo de delito eu faço no curso do inquérito o quê? No curso do quê, gente? No inquérito policial. Então eu gostaria que você respondesse bonitinho. Eu não queria deixar, já que eu estou falando desse tema, eu não quero deixar brecha para você. Né? Eu vejo alguns professores falando isso, eles falam, todo mundo fala que o inquérito é dispensável, mas ele deixa um buraquinho aí pro cara, pro examinador de se pegar. Então você pergunta, André, o inquérito policial é dispensável ou é indispensável? Olha, cara, o inquérito policial ele é dispensável quando já houver o quê? Indício de autoria e prova da existência do fato. É um procedimento administrativo investigatório que prepara a ação penal. Se ele prepara a ação penal, se eu já tiver os requisitos para a ação penal, não precisa de inquérito. Ah, André, então o inquérito é dispensável? É, quando já tiver a justa causa. Mas, vírgula, você tem que ficar atento no seguinte, se for um crime que deixa vestígios, o Código de Processo Penal fala que é indispensável o exame de corpo de delito. Está escrito. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. E, André, o exame de corpo de delito é feito aonde? Pô, no inquérito policial. Então, se a infração deixar vestígios, tem que fazer o inquérito policial? Tem que ter inquérito policial, porque eu tenho que fazer exame de corpo de delito. Tá claro? Então, fica atento nesses buraquinhos aí. Não adianta falar a regra, porque ele vai e coloca a exceção. Aí esculhamba todo mundo. Tá claro? Beleza? Então, eu já sei o que é inquérito policial. É um procedimento administrativo, investigatório, com exercício da polícia judiciária, preparatório da ação penal, é dispensável quando já tiver justa causa, mas se a infração deixar vestígios, ele torna-se indispensável, porque tem que fazer exame de corpo de delito. Beleza. Agora, o que é mais importante, que é aqui que a minha aula vai ser pautada para entender o inquérito policial, são as suas características. Então, na verdade, saber inquérito policial é saber quais são as suas características. E quais são as características do inquérito policial? Tá? Aqui, gente, eu peço desculpas para as meninas, tá? Que é o meu método de decorar. Eu sei que pode ser um pouco de grosseria, eu peço desculpas diante. É a forma que eu decorei. Então, o dia que eu arrumar uma outra forma, né? Mas é o método mnemônico, palavrinha. Então você vai lembrar o seguinte, pô, se o cara é indiciado em inquérito policial, o cara tá bem ou tá mal? Se, fu, DS. Ponto. Ah, que grosseria. Mas decora, pô. Te ajuda.
Não é isso? Se fu, DS. Ponto. Ainda que pareça um palavrão, mas é isso aí. Quando você lembra o se fu, DS, você lembra, eu, pelo menos comigo é assim, não sei se com você ajuda. Eu tive na época do vestibular, atrás, um cara que dava aula com música. Ele dava aula de química com música. Aí ficava tocando. Eu falei, cara, eu tô perdendo tempo danado com esse cara aqui, pelo seguinte, porque eu não decoro música. A letra da música eu não lembro. Às vezes música eu gosto pra caramba, canta, eu não lembro. Então o negócio de música, pra mim, não tá ajudando nada. É melhor ir pra casa e ler, ver o meu método mnemônico. Meu método mnemônico é com letrinha. Pega a primeira palavra, quando eu leio, é o meu método. Passei, vestibular, claro, o meu método dá certo. Se eu ficasse pensando na música, eu tava fazendo vestibular até hoje. Até hoje eu não decoro música nenhuma. Então o cara não tem seu método. Então o método é o SIFU DS. O inquérito ele é sigiloso, o inquérito ele é inquisitivo, o inquérito ele é formal, unidirecional, discricionário e sistemático. Daqui a gente mata aí os principais pontos aqui do inquérito, tá? Quais são as características então? Primeiro, sigiloso, tá? E se vier fácil a prova, ele vai falar do sigilo, vai perguntar para você se você sabe o artigo 20 e o artigo 21. Se vier facinho. Se vier mais cascudinha, mais difícil, ele vai perguntar dos tipos de sigilos. Então primeiro vamos fácil e depois vamos mais difícil, né? Mas também é besteira também, então é tudo facinho, né? É só você ler os artigos e tal, já vai relativamente bem na prova. Por que eu quero? Ele é sigiloso, tá? Eu tenho o artigo 20 e o artigo 21. Tá? E o artigo 21 ele fala de uma tal da incomunicabilidade do preso. André, o 21 ele fala da incomunicabilidade. Ele pode ficar incomunicável? Tá? Artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4º da Constituição. Então existe uma controvérsia. Eu vou falar uma coisa que eu não concordo, tá? Só que você não tem que estar preocupado com o que eu penso, com o que o Fernando da Costa Torinho Filho pensa, então não interessa o que falou o Supremo. Então o Supremo falou bobagem, mas não interessa. Que ele fala o seguinte, o preso pode ficar incomunicável? É possível a prisão do cara, do investigado, né, do preso em flagrante, e ele ficar incomunicável pelo prazo de 3 dias, de acordo com o artigo 121, parágrafo único? O Supremo falou o seguinte, claro que não, porque a própria Constituição veda a incomunicabilidade. Se você for na Constituição, no artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4, a Constituição ela veda a incomunicabilidade do preso em estado de defesa. Então o Supremo falou, se em estado de defesa ele não pode ficar incomunicável, quem dirá em situações normais. Então esse artigo 21 ele é inconstitucional, porque ele é de 41 e a Constituição de 88 que veda a incomunicabilidade. Então não existe mais isso dele ficar incomunicável. Para mim está 1000% errado. Então, eu estou dizendo que está errado. Não vou dizer para você porque está certo. Porque para mim pode ficar mesmo, porque estado de defesa é estado de exceção. Ok? Agora, ele pode perguntar para você o seguinte, o mais difícil, e dura 3 dias em comunicabilidade, tá, gente? Ele vai falar o seguinte, olha, você sabe a diferença do sigilo garantista e o sigilo utilitarista? É isso que ele pode perguntar de pior, mas é fácil. Tá? Porque aqui ele já está te falando já. Parece estranho, mas é fácil, né? Quem já estudou aqui há 1 hora atrás aqui sabe que é moleza. Tá? Que é o seguinte, quando que eu tenho sigilo garantista? Olha, cara, já sabe, o inquérito tem sigilo garantista para respeitar o garantismo penal, né? E é. Então, na verdade, o inquérito, gente, ele é sigiloso para preservar o quê? Para preservação da imagem do investigado. Em razão do princípio da presunção de inocência. Se ele é presumido inocente no processo, quem dirá no inquérito policial? Então, na verdade, eu tenho sigilo garantista em observância do garantismo penal. E também o inquérito policial, ele é sigiloso, sigilo utilitarista, para garantir o quê, gente? Para garantir a eficácia das investigações. Garantir a eficácia das investigações. Súmula vinculante 14 do Supremo. Então, André, por que o inquérito ele é sigiloso? Qual é a razão, André, do inquérito ser sigiloso? Olha, cara, você está perguntando o seguinte. Você quer que a minha resposta seja numa versão garantista ou utilitarista? Aí tu já fica estranho. Pô, que isso? Olha, cara, o inquérito é sigiloso numa versão garantista para preservar a imagem do investigado.
É verdade, preservação da sua imagem, da sua dignidade, né? É, para isso que ele é sigiloso. É, faz sentido, André. E além disso, cara, o inquérito, ele é utilitarista. Se o inquérito não for sigiloso, ele pode perder a sua utilidade, a sua eficácia. Então ele é sigiloso para garantir a eficácia das investigações. Aí vem o Supremo, ó, se liga, hein? Que é óbvio que esse sigilo não pode, de maneira alguma, atingir a figura do quê? Atingir a figura, óbvio, do advogado do preso, claro. Sabe por que não atinge, meu querido? Porque se atingir a figura do advogado, eu vou estar comprometendo um outro princípio, que é o princípio da ampla, o quê? Defesa. E você não me critica ainda, né? Critica não. Me complementa. Professor, não é ampla defesa não, é defesa técnica. Beleza, maravilha. Aí o Supremo falou, pô, cara, olha só. Eu sei que tem problema nisso aqui. Eu sei disso. Eu sou Supremo, cara, não sou bobo, não. Eu sei que o inquérito, que o Código de Processo Penal fala que o inquérito é sigiloso. E eu sei porque o Código fala isso. Ó, virei Supremo, hein? O inquérito ele é sigiloso para preservar a imagem do cara, com certeza. E além disso, para garantir eficácia das investigações. Eu tenho que garantir eficácia das investigações. Desculpa, gente. Eficácia das investigações. Só que eu sei também que tem que garantir eficácia das investigações, mas sei que esse sigilo não pode atingir a figura do advogado. Porque se o inquérito for sigiloso também para o advogado, como é que o advogado vai exercer a ampla defesa? Verdade. E eu sei também que se eu liberar o inquérito para o advogado, todos os inquéritos, eu sei que tem advogado também que não é tão ético. Então eu sei que existem aquelas hipóteses onde o advogado chega na delegacia, ele tem informação dos inquéritos e ele passa a comprometer as investigações porque ele sobe o morro e fala para os seus clientes. Então eu sei disso, Supremo falando. Eu sei que está isso. Eu não posso nem deixar o inquérito todo fechadinho para ele não ver, senão compromete a ampla defesa. Como também não posso abrir, porque senão compromete as investigações. Eu deixei minha carteira em algum lugar. Identificação. Compromete as investigações. Na fisioterapia, mole. Médico. Acabei de lembrar que eu esqueci minha carteira no hospital. Tem que voltar lá. Lá em Botafogo. E ó, que desgraça. Porra, não é nem pra ter aberto isso aqui não. Ficar menos tranquilo. Vou voltar lá agora. Agora tem que... É mole? Então, o que falou o Supremo? Olha, se eu permitir que o advogado acesse tudo, eu comprometo as investigações. Se eu não permitir que ele acesse a nada, eu comprometo o quê? A ampla defesa. Então o que falou o Supremo? Olha, súmula vinculante 14. 1, 2, 3. O advogado só vai ter acesso aos atos já realizados. Só vai ter acesso àquilo que já foi realizado. Além disso, ele só vai ter acesso aos atos que sejam essenciais ao exercício do direito de defesa. Então hoje o advogado não tem acesso a tudo não. Só vai ter acesso àqueles instrumentos, àqueles papéis que sejam indispensáveis ao exercício do direito da defesa e também aqueles atos que já foram realizados. Os atos que ainda serão realizados, o advogado não vai ter acesso. E só vai ter acesso, gente, em nome do seu quê? Do seu representado. Então acabou aquele abuso feito pelo advogado. Hoje o advogado não chega em delegacia e pega o inquérito que ele quiser. Tem que ter uma razoabilidade agora, tem que estar em nome do seu representado. Ele é representante legal daquele cara, ele vai ter acesso a tudo, só aquilo que já foi realizado. E por último, que seja essencial o exercício do direito de defesa. Então, por exemplo, uma interceptação telefônica no inquérito, o advogado não vai saber. Tá? Por exemplo, um mandado de busca e apreensão, o advogado não vai saber. O mandado de prisão, o advogado não vai saber. Vai saber sim, depois que ele foi feito. Então, essa é a súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal. Além disso, o mais importante no inquérito, tá? Se não souber isso, o caldo não anda, né? Sistema inquisitivo. E aqui são os sistemas processuais penais, que eu tenho o sistema inquisitivo e o sistema acusatório. André, quais são os sistemas que eu tenho processuais? O sistema inquisitivo e o sistema acusatório. Já de cara te fala que no sistema inquisitivo é inquérito policial e o acusatório é ação penal.
Então eu começo o inquérito inquisitivo e depois o processo, evidentemente, sob o crivo do sistema acusatório. E qual é a grande característica disso? São duas as principais características. Primeiro, no sistema acusatório, eu tenho a chamada tripartição de funções. A tripartição de funções. A grande característica do sistema acusatório são duas. As grandes características são essas duas aqui. Primeira, a tripartição de funções. Juiz, acusação, defesa. Defesa não julga, o julgador não acusa e a acusação não julga nem defende. É essa a ideia. Tá? E dessa ideia da tripartição de funções, eu já tenho até um outro princípio, que eu não falei com vocês, mas falo agora, que é o princípio da isonomia processual. Isonomia processual. O que é isso? Só para ter uma ideia, né, gente, até que ponto que a gente chega, né, quando a gente fala de princípios. E um dos princípios, por exemplo, é da isonomia processual. Fala do tratamento. O juiz tem que tratar as partes de forma isonômica. E houve até uma questão interessante que chegou no Supremo, é que se o promotor de justiça, ele poderia sentar-se ao lado do juiz, da juíza. Ou então, embaixo ali, na mesa da audiência. E o Supremo falou que ele tem que sentar do lado do juiz sim, porque ele é sempre custilégio. Como o promotor ele é fiscal da lei, ele fiscaliza a lei, e quem aplica a lei é o juiz, o promotor pode sentar-se ao lado do juiz. Ali no alto, à direita dele. Ou alguns, dependendo, né, à esquerda, em ré. Tem que ver qual é a vara. Né? De qualquer maneira, isso alguns autores sustentavam que ofendia o princípio da isonomia processual, do processo penal. Se acusação e defesa tem que ter o mesmo tratamento, por que o promotor não senta à frente do advogado de defesa? Né? E sim do lado do juiz? Porque ele é custos legis. Tá? Então tem o princípio da isonomia processual. Mas o que é importante, que é essa tripartição de funções, você nunca pode esquecer que no processo penal existe o princípio da busca da verdade real. Busca da verdade real. Então o que é interessante é que muitas vezes o juiz, veja bem gente, vários autores falam isso, o juiz trata as partes de forma isonômica, mas não significa dizer que ele tem que ser inerte. Significa dizer que no processo penal, como se busca a verdade real dos fatos, muitas vezes o juiz, no curso do processo, não investigação, ele pode adotar medidas investigatórias. Tá? Então o juiz pode produzir provas de ofício? Perguntinha, sim ou não? No curso do processo, sim. Jamais no inquérito policial, porque no inquérito policial o sistema é inquisitivo. Então, pelo sistema acusatório, eu trato as partes de forma isonômica, cada macaco no seu galho, isso tem nome, que é a tripartição de funções. A acusação acusa, a defesa defende, juiz julga de forma imparcial. Porém, essa imparcialidade, ela é um pouquinho mitigada pela busca da verdade real, que muitas vezes o juiz, ele mesmo busca a verdade dos fatos, e ao buscar a verdade dos fatos, ele pode beneficiar ou a defesa ou a acusação. Já no sistema inquisitivo, vigora o sistema o quê, gente? Sistema concentrado. A concentração. O sistema é concentrado. Professor, quem conduz as investigações do inquérito? Concentrado, é delegado, é ele que conduz as investigações. É ele que segue, é ele que diz como é que vai ser a investigação. E o que ele vai se utilizar, né? Eu peço para que vocês deem uma lida no artigo 6º, que fala tudo aquilo que o delegado pode fazer, tá? As ações do delegado. Peço que dê uma olhadinha nos incisos lá do artigo 6º, tá? Ele se dirige ao local, interdita o local, determina a perícia, puxa a faca do cara, os antecedentes criminais dele, não é isso? Ouve testemunhas, ouve o indiciado, não é isso? Interdita o local, faz busca e apreensão, não é isso? Então, quer dizer, tudo que o delegado faz está lá no artigo 6º, entre outros, mas o que importa é que o sistema é concentrado. E o principal, gente, no sistema acusatório, existe a presença do contraditório. Eu tenho uma presença contraditória e você já sabe o que é contraditório, que é a ciência e oportunidade de resistência. Já no sistema inquisitivo, não há presença, gente, do contraditório. Muita atenção aqui agora. Não há presença do contraditório. Em inquérito policial não existe, não tem contraditório. Ah, André, você está me dizendo então que o delegado, quando ele investiga,
ele nem intima a outra parte, rapaz, olha que besteira você está me falando, que parte? Não tem processo. Então, André, eu posso ser investigado sem ser intimado de nada que o delegado está fazendo? Até porque o inquérito é sigiloso. E no processo, se existe, tá maluco. O processo tem contraditório. Todas as provas produzidas contra você, cara, no processo, você tem que ser intimado. E no inquérito policial, isso não existe. Por quê, André? Porque no processo, eu tenho a figura do réu. Eu estou dizendo que o réu, gente, ele é um sujeito de quê? Sujeito de direitos. Quais direitos? Todos aqueles que nós damos constitucionais. Então, o réu tem contraditório, tem tripartição de funções, o sistema é acusatório. Ele é sujeito de vários direitos. Já no sistema inquisitivo, no inquérito, eu tenho a figura, sabe de quê? Do investigado, do indiciado. E o investigado, gente, ele não é sujeito de direitos, mas sim objeto das investigações. Ele é meramente objeto de investigações. Então, na verdade, existe uma diferença muito grande entre o inquérito e a ação penal. É isso que a gente tivesse em mente. Além disso, gente, para fechar, eu quero que você entenda que o juiz condena o réu embasado em provas. André, o juiz condena ou absolve alguém embasado em quê? Em provas. Você lembra? Tem que eu falei do garantia penal? Tem que ter prova. E você sabe, aí já sabe também, já começa a misturar as coisas, ó, as informações se agregando. Né? Essas provas não podem ser provas produzidas por meio ilícito. Prova não ilícito. Ah, como ele é presumido inocente, eu posso obter provas obtidas por meio ilícito. Pro-réu? Pode. Pro-réu pode. Então, André, eu posso ter uma prova ilícita para condenar o réu? Não. Eu posso ter uma prova ilícita para absolver o réu? Pode. O réu pode produzir provas para que ele se absolva, para provar a sua inocência? Pode. Já no inquérito policial, gente, não há produção de provas. Por que não há produção de provas? Não há produção de provas porque não tem contraditório. Então, quero que você entenda, olha aqui, ó, vou até fazer a seta, ó. Prova é todo elemento colhido sob o crivo do contraditório. Se não há contraditório no inquérito policial, também não há produção de provas. Significa dizer, agora a frase que todo mundo adora falar, o juiz não pode condenar o réu embasado exclusivamente de elementos informativos escolhidos no inquérito. É esse o ponto. Então, André, o juiz condena ou absolve alguém embasado em quê? Em provas. Quando eu falo que o juiz condena embasado em provas, eu quero que você tenha na cabeça que se é prova é porque tem contraditório. Se é contraditório é porque eu sou um sujeito de direitos, foi me dada oportunidade de defesa. Agora, no inquérito policial, como não tem contraditório, não me tem oportunidade para me defender. Se não tem oportunidade para me defender, eu sou mero objeto de investigações, não há provas. Então, se não há provas, o juiz não pode me condenar embasado nisso. É essa relação que eu quero que vocês tenham. Porque quando você tem essa relação em cadeia, qualquer pergunta que ele te faça, você decodifica. Ele adora te pegar no pé com isso. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? É até interessante, né? O livro do Weber Martins, ele fala uma coisa interessante. Sabe o que ele fala? Ele fala o seguinte, ele fala que... Pô, agora eu tô pensando que ir lá para parar o carro é terrível. Pô, vou ter que... Putz, grila. Ele fala o seguinte, que no inquérito não se produz provas. Olha o que ele fala no livro dele. Como no inquérito se produz provas, qual é o nome que eu dou para isso? Sabe o que ele fala no livro dele? Caro leitor, não sei se é do Weber Martins não, acho que é... Bom, caro leitor, dê o nome que você quiser, menos prova. O que o delegado produz no inquérito? André, por gentileza, o que o delegado colhe no inquérito policial? Sabe o que ele colhe? Qual é o nome, André? Olha, o nome eu não sei não, mas eu sei que não é prova, porque não tem contraditório. Entendeu? Aí você bota o nome que você quiser. Elemento informativo, elemento investigatório, indícios, não é isso? Elementos para justar causa, o que você quiser. Só não pode ser prova porque não tem contraditório. Perfeito? Tranquilo, legal, sei isso aqui. Agora vamos às duas exceçõezinhas, né? As duas exceções. Primeiro, professor, você está dizendo que o investigado é objeto de investigações? Sim. O indiciado é objeto de investigações? Sim. Então, veja bem, André, ele tem direito ao quê? Se ele não é... Ele é sujeito de direitos? Não. Ele é objeto de investigações tão somente? Sim. Então, ele não tem direito nenhum, né?
Tem. Um você já sabe que é a preservação da sua imagem. E o outro eu queria falar agora, gente, no inquérito policial, ele tem direito de permanecer o quê? Permanecer em silêncio. E esse permanecer em silêncio é por quê, André? Olha, cara, é porque ninguém vai ser obrigado a produzir provas contra si mesmo. Tá? E ele pode vir falando para você desse princípio aqui, ó, que é estranho, que eu tenho que falar com vocês, que é o princípio do nemo tenetur se detegere. Princípio do nemo tenetur se detegere. O que é o princípio do nemo tenetur se detegere? Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E esse princípio de não produzir provas contra si mesmo advém do quê? Do meu direito constitucional de permanecer em silêncio. Então eu tenho exemplos como bafômetro, né, que é melhor falar etilômetro, né? O etilômetro, eu tenho a reprodução simulada dos fatos, que eu não sou obrigado, padrão grafotécnico, não é isso? Fornecimento de DNA. Então existem várias ali hipóteses, né, onde você pode sustentar ou discutir, pelo menos, com isso aqui. André, por que discutir se é um princípio constitucional? Ora, meu querido, é um princípio constitucional como todos relativo. Então, professor, eu sou obrigado a fazer o bafômetro? Olha, cara, hoje não. Mas não porque você não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. É porque não tem como te obrigar a fazer isso. Como é que o policial vai te obrigar a soprar? Não tem como. Só se ele pegar a tua cara, der um soco. Nem se der um soco na tua cara, porque se você desmaiar, não tem como assoprar. Não é verdade? Então não tem como fazer isso. Não é isso? Mas eu posso obter outros meios de prova para demonstrar que você está alcoolizado? Claro, tanto que a lei já fala isso. Tá claro? Ah, André, o Nardoni, quando jogou a filhinha pela janela, o delegado fez a reprodução simulada dos fatos. Ele queria saber como é que foi a dinâmica do crime. Ele é obrigado a comparecer aquilo ali? Não. Mas por que não? Porque ele é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Mas mais ainda, não tem como obrigar o Nardoni a fazer isso. Nardoni, vai lá, que você fez? Quando você desligou o carro, o que aconteceu? Se ele ficar assim, como é que eu vou obrigar o cara a fazer? Vou pegar a mão dele e ficar empurrando o Nardoni? Não tem como. Por isso que ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo, porque além de tudo, eu não tenho como eu fazer, eu não tenho meios para que ele faça produzir essa prova. Tá claro? Agora, atenção aqui para dar um intervalinho, que é o seguinte. Existem provas, tá? Então eu falei para você o seguinte, falei para você que no inquérito não tem contraditório e que não se produz provas. Porém, gente, tem uma questão do seguinte. Existem provas que a doutrina chama de provas irrepetíveis. O que é isso? O que é uma prova irrepetível? A, B, C. São provas, gente, que não tem como eu produzir novamente. E o tempo, ele vai ser um péssimo amigo meu. Na verdade, existem hipóteses onde eu tenho que produzir a prova logo, porque eu não vou poder produzir novamente a audiência. Em razão do quê, gente? Vou dar três hipóteses. Em razão da sua urgência, em razão da sua natureza. Então, eu vou dar dois exemplos para vocês. O seguinte, André, o juiz pode condenar alguém embasado em provas, em elementos colhidos no inquérito policial? Eu já falei para você a regra. Não, porque no inquérito não tem contraditório. Mas eu quero que você fique atento no seguinte. Existem três hipóteses, já vou falar para você logo duas, que em razão da sua urgência eu tenho que produzir logo essa prova. Porque eu sei que talvez essa prova não possa ser produzida novamente. Em razão da sua urgência. Por exemplo, uma testemunha muito idosa. Se eu estiver diante de uma testemunha muito idosa que viu o crime, se eu não ouvi-la logo e não colher logo, não produzir essa prova logo, pode ser que no futuro essa testemunha não esteja mais viva. Eu lembro que eu peguei um caso que foi uma coisa terrível, que você tem que explicar para o cara, eu não sabia como explicar. Que esse cara tinha testemunhado no inquérito contra uma milícia. Né? E a juíza fez o seguinte, olha, vou produzir a prova antecipada, vou ouvir esse cara logo. Por quê, gente? O cara vai morrer. A juíza, antes que esse cara morra, é melhor ouvir esse cara logo. Porque esse cara testemunhou contra a milícia, então não foi um crime qualquer. Foi um crime praticado por um miliciano, lá na zona oeste do Rio de Janeiro. Pô, esse cara falou, o cara tem coragem, o cara tem peito, então de repente tem os motivos dele, não interessa. Mas eu vou colher esse cara logo, essa informação logo, ainda que eu esteja no inquérito, vou colher logo pela urgência, porque eu sei que no futuro ele não vai estar vivo. Vai ter queima de arquivo.
Aí a Ajuda produz a prova antecipada. Aí ele me perguntou, doutor, vem cá, por que eu estou ouvindo antes? Pô, não foi a única testemunha, mas eu estou sendo ouvido agora perante o juiz, por quê? Porque o medo dele, ele achava na cabeça dele que a Ajuda estava desconfiada dele. Doutor, eu não fiz nada não, eu sou vítima, hein, doutor? Eu falei, cara, eu sei. Mas ela está me pedindo para prestar depoimento perante a juíza. Por que não no delegado? Todo mundo ficou com o delegado, menos eu que fico com a juíza. Doutor, o que está acontecendo? Ela está desconfiada de mim? Eu falava, pô, cara, não. Fala o que pra ele? Bichão, tu vai morrer, cara. É por isso. Você vai ser ouvido perante ela, que ela quer reduzir a termos, com o advogado do réu, já na presença, e do promotor, que ele quer ouvir o teu testemunho logo, porque ela sabe que ela vai utilizar isso lá na audiência. Na audiência, filhão, você não vai estar vivo. E para falar isso pro cara? Não, urgência, ajuda. Aí, na hora, beleza. Não, cara, ele entendeu que o seu testemunho é muito relevante. Você é muito importante no processo. Doutor, mas tá onde no código e tal? Eu gosto também de saber, também que ele gostava de saber. Eu enrolei o cara. Tá entendendo? Porque o fundamento da juíza é o seguinte, cara, você vai morrer pelo crime que você tá depondo. Tá em razão da urgência. Ou então em razão da natureza. Tá? A própria natureza do crime, e o melhor exemplo é o exame de corpo de delito. Tá? A natureza dessa prova. Se eu fui vítima de um crime e o autor quebrou meu braço, eu vou fazer o exame de corpo de delito na hora, lá na delegacia, não na delegacia, né? Na hora você conduzir ele para ML, ou então vou levar o laudo, né? Isso, o raio-x do osso quebrado. E essa perícia vai ser feita logo. Por quê? Porque ela é uma prova irrepetível. Eu não vou poder fazer o exame novamente na audiência. Porque na audiência o braço vai estar normal. Se eu estou com o braço quebrado hoje, manda-se fazer a perícia hoje, porque na audiência meu braço vai estar perfeito. Se Deus quiser, daqui a 6 meses tem que estar bom o braço. O juiz não vai determinar que eu fico com o braço quebrado durante 6 meses. Não faz o menor sentido. Então eu produzo antes. E o principal, por último, gente, existem provas que eu produzo no inquérito onde elas necessariamente não podem ter contraditório. Por quê? Porque ela é uma prova inaudita. Altera pars. Ela é uma prova inaudita, altera pars. O que é uma prova inaudita, altera pars? É a prova que ela tem que ser produzida sem ouvir a outra parte. É da natureza da prova eu ter que produzir sem outra parte. Dá exemplo, André. Pô, uma interceptação telefônica. Uma busca e apreensão domiciliar, que é a medida cautelar. Uma prisão, que também é medida cautelar. Mas uma interceptação telefônica, uma quebra de sigilo telefônico, elas são provas que, pela sua natureza, ela tem que ser produzida sem que a outra parte saiba. E essas provas aqui, gente, elas têm contraditório, sim. Elas vão ter contraditório, só que não na hora que ela é produzida, sim no momento posterior. O nome desse contraditório é o chamado contraditório diferido. Contraditório diferido. É o pior que pode cair para vocês, eu acho. Então, veja bem, para a gente fechar, para dar um intervalo, para depois falar rapidinho as outras características aí, a gente consegue andar mais rápido. Que é o seguinte, André, no inquérito tem contraditório? Não. Quando é que tem contraditório no inquérito? Nunca. No inquérito, não. Não no inquérito. Tá? Mas eu quero que você entenda que existem provas, tá? Que elas são irrepetíveis. Ou pela urgência, ou pela natureza, ou porque eu já faço sem ouvir outra parte mesmo. Então eu posso produzir essas provas no inquérito? Sim. Durante o inquérito? Sim. No inquérito? Não. O juiz que vai determinar isso. Então, na verdade, o delegado determina que se faça exame de corpo de delito, mas lá na audiência o juiz pode contradizer, as partes podem contradizer. Uma interceptação telefônica vai ser feita no inquérito, mas lá na audiência eu vou poder contradizer. E como é que é o nome desse contraditório? Contraditório diferido, tá? Eu vou postergar esse contraditório no momento posterior. Perfeito? Tranquilo? Então temos essas regrinhas aqui do sistema inquisitivo. Vamos no intervalinho. Esses 4 aqui a gente fala mais rápido, fecha inquérito e daqui a pouco a gente já começa a ação penal. Intervalinho, um prazer conhecê-los novamente. Daqui a pouco a gente volta.